O Preto foi condenado a 80 anos de prisão, o zootecnista acusado de matar os dois filhos de 3 e 4 anos em 2016. O Pedro Zac vai trazer as informações para a gente ao vivo desse caso, né? A falar um pouquinho aí do julgamento e da condenação e também depois resgatar essa história que aconteceu aí há 6 anos. Boa tarde para você, Pedro. Oi, Fabiano, boa tarde para você, ótima semana para você e para todo mundo que está assistindo ao Brasil Urgente. Pois é, um crime que chocou bastante na época que aconteceu em 2016, repercutiu nacionalmente. Este homem, então, que na época tinha 41 anos, foi condenado neste fim de semana a 80 anos de prisão por matar um filho de 3 anos e outro filho de 4 anos. A justiça entendeu que o crime foi por motivo torpe, meio cruel e que não deu defesa, não deu chance de defesa para as vítimas. O julgamento de Hugo e Mayzumi chegou a ser adiado por 2 vezes seguidas, depois de que o réu alegou problemas médicos. Os pedidos foram atendidos pela 5ª Vara Criminal de São José do Rio Preto, mas nesta sexta-feira não teve como, então ele foi julgado neste fim de semana em Rio Preto e condenado a estes 80 anos de prisão. O crime, registrado na noite de 24 de setembro de 2016, como eu disse, repercutiu muito. O zootecnista foi denunciado pelo Ministério Público por cometer duplo homicídio triplamente qualificado. Olha a natureza deste crime. O Hugo está preso preventivamente na penitenciária de Tremembé 2. É uma unidade de segurança máxima reservada somente para casos graves e especiais, mas neste fim de semana ele foi trazido para esse julgamento aqui em São José do Rio Preto. Como que foi esse crime? De acordo com o boletim de ocorrência da época e de acordo com a Polícia Civil, tudo aconteceu por causa de uma crise conjugal que o Hugo enfrentava com a sua ex-mulher. De acordo com essa denúncia, eles viviam nessa crise e não dividiam a mesma cama, ou seja, eles moravam na mesma casa, o marido, a mulher e os filhos, mas o marido e a mulher, a ex-mulher agora, não dividiam a mesma cama. E aí no dia do crime, a esposa desse zootecnista, como costumava fazer na época, foi dormir com os 2 filhos em um outro cômodo, separado. Pegou as 2 crianças, reforçando um de 3 e outro de 4 anos, e foi dormir em outro cômodo e deixou o marido dormindo na cama no quarto. Hugo então acordou durante essa noite, durante a madrugada, enquanto a mulher e os filhos dormiam, foi até esse cômodo e os levou para um outro quarto. Em seguida, presta atenção, ele dopou e matou as 2 crianças com um canivete. Ele confessou à Polícia Civil que cometeu o crime para se vingar da mulher. Segundo ele, uma suposta traição teria motivado este crime. Ainda de acordo com a denúncia, o zootecnista gravou a cena e enviou tudo para a sogra. Logo depois, ele ainda tentou um suicídio com o mesmo canivete, mas acabou sobrevivendo. De acordo ainda com o boletim de ocorrência, na época do crime, a mãe das crianças chegou a ir até a unidade de pronto atendimento do Jardim Tangará, aqui em São José do Rio Preto, região noroeste do estado de São Paulo. Desesperada, chegou por lá, avisou um dos guardas municipais que seu marido havia matado os 2 filhos. Os guardas foram então até a casa da mulher, encontraram o Hugo deitado na cama com as 2 crianças. Eles ainda tentaram reanimar as crianças, mas não conseguiram. E agora então, nesse fim de semana, condenado a 80 anos, o Hugo, zootecnista, que na época tinha 41 anos, condenado então a esta prisão, viu, Fabiano? Pois é, são detalhes de uma história de horror, né? Uma história terrível. A gente vê e relembra o contexto de como tudo aconteceu, né? E isso traz na memória, né, esse sentimento, né, de vingança mesmo do cara ali, né, ter a coragem de tirar a vida dos 2 filhos para se vingar da mulher, né? E olha só como ele fez isso, né? Ele dopou as crianças e usou um canivete. E depois ainda tentou tirar a própria vida, né? E filmou tudo e mandou ainda para um parente da esposa, né? Então a gente vê que foi aí um caso que chocou não só Rio Preto, mas o país inteiro, ganhou repercussão nacional. E agora nós temos então a sentença, né? A justiça sendo feita, são 80 anos. Esse cara tem que ficar pelo menos 30 anos atrás das grades, é o que determina a lei. Se ele está hoje com 47, 48 anos, né, ele vai ficar aí praticamente até os 80, 90 anos de idade. A gente torce e muito para que esse monstro, né, esse homem aí, nunca mais
apareça na nossa vida, na sociedade, que ele seja simplesmente jogado aí num porão e esquecido, né? O cara tirou a vida de duas crianças inocentes de apenas 3 e 4 anos por conta aí de desentendimento conjugal, por conta de vingança, né? Para mim, ele tinha que pegar 300 anos de cadeia, 500 anos de cadeia, né? E que ele ficasse, né, até o fim da vida atrás das grades. Mas a lei brasileira não permite. Se ele pegar 300 anos, ele fica 30. Mas a gente torce para que pelo menos os 30 ele permaneça aí atrás das grades, viu, Pedro? Imagina só, né, Fabiano? Nem é motivo, não existe motivo para um crime como esse, para qualquer crime, mas o motivo que ele apresentou, o que ele disse, chega a ser inacreditável a alegação deste homem, desse zootecnista, então condenado a 80 anos de prisão. Como o Fabiano disse, um caso de horror que não para por aí, viu? Só complementando a informação, ao lado dos corpos, na época, uma carta escrita à mão foi encontrada e apreendida pela Polícia Civil. Nessa carta, o zootecnista expressou decepção com uma suposta traição cometida pela mulher. Olha só, e aí o Hugo foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência, o SAMU na época foi levado, encaminhado para o HB, o hospital de base, chegou a ser internado, foi para a unidade de tratamento intensivo, a UTI do HB, mas acabou se recuperando, logo em seguida ele acabou preso e neste fim de semana então condenado a 80 anos. Não chama atenção o que ele alega, Fabiano? É absurdo, viu, Pedro? A gente, né, fica estarrecido, mesmo passando aí 6 anos, né, dessa ocorrência e ainda assim a gente, né, se surpreende com os detalhes, né? Mais uma vez eu repito, que esse cara seja colocado aí num porão e seja esquecido lá, né? Ele já era esquecido, né? Agora a justiça foi feita, ele vai continuar lá atrás das grades, cumprindo essa pena e que ele apodreça na prisão.